Ai ai, Scooby-Doo, cadê você? Um desenho criado pela Hanna-Barbera em 1969 com o objetivo de agradar pessoas insatisfeitas com os desenhos mais famosos da época. Pois se você pensa que o mimimi da galera começou agora, não começou, pois muita gente vivia dizendo que os desenhos da época eram violentos, então a Hanna-Barbera decidiu inovar. O que eu tenho a dizer é, obrigado gente chata, porque se não fosse por vocês, talvez isso nunca teria acontecido. Scooby-Doo, cadê você? Foi um sucesso internacional. Na verdade, é um sucesso internacional até hoje, tendo aí várias reencarnações, filmes pra TV, filmes pro cinema e... tudo o que você imaginar existe. Uou. Não grave isso! O desenho conta com 2 temporadas e 25 episódios, e apesar de ser bem antigo, é bem legal. E também é daqui que vem a maioria dos contos clássicos esquisitos. Se você não sabe do que eu tô falando dos contos como Salsicha Maconheiro, Velma Lésbica, Fred e Daphne saindo de cena pra fazer coisas, sendo que na verdade eles só não tinham tanto tempo de tela porque os criadores não achavam os personagens interessantes, pelo menos é o que dizem. E enfim, apesar de não termos uma história contínua, ou seja, são 25 episódios, mas nenhum continua o outro, hoje estou aqui para comentar esses 25 episódios. Por quê? Eu sou um homem de conteúdo. Sim, é por isso. Aqui é o único lugar onde você vai ver um cara aleatório falando sobre 25 episódios de um desenho lançado em 1969. Scooby-Doo, cadê você? Todo mundo pergunta onde o Scooby tá, mas ninguém pergunta como o Scooby tá. Poético. Episódio 1. História de hoje, o fantasma do Cavaleiro Negro. Sim, o primeiro vilão da gangue do Scooby é o fantasma do Cavaleiro Negro. Bem nas tábuas redondas. Aqui iniciamos a história de Scooby Salsicha. Que noite sinistra pra gente voltar do cinema a esta hora, Scooby-Doo. E tudo isto porque você fez questão de ver Lassie, a cadela inesquecível, 2 vezes, amiguinho. Primeiro, eu amo essa dublagem clássica. E segundo, eu espero que Lassie, a cadela inesquecível, não seja o tipo de filme que eu tô achando que é. Porque eu não sei se vocês sabem, mas em 1969 era normal uma galera ir pro cinema assistir uns filmes esquisitos. Bom, Scooby e Salsicha acabam encontrando a armadura do Cavaleiro Negro e chamam o resto da turma pra investigar. Logo a turma descobre que quem estava com essa armadura era um professor, que sumiu. E esse professor estava levando a armadura para o museu. O enxerimento da gangue do Scooby já se inicia aqui. Sim, jovens enxeridos e esse cachorro burro. Por quê? O que as pessoas normais fariam ao encontrar uma armadura no meio do nada? Nada. Ou roubavam, eu acho que eu pegava pra mim. Mas não, eles decidem levar ela para o museu e investigar o desaparecimento do professor. No museu eles conhecem o zelador / faxineiro do local, que diz que existe uma lenda que fala que toda lua cheia o Cavaleiro Negro ganha vida. E no museu também, o Scooby rouba esse óculos de lá. Porque sim, no primeiro episódio de Scooby-Doo, o Scooby pelo jeito é um ladrão. Sinistro. A coisa é que esses óculos era do professor que sumiu. Logo, de acordo com o Fred, tem alguma merda acontecendo naquele museu. Ou seja, o Scooby roubar um óculos do museu, tudo bem. O museu ter um óculos do professor que sumiu, tudo mal. Bom, não há invasão se a porta da frente está escancarada. Então a turma invade o museu e aqui é a primeira vez na história do desenho que o Fred faz a separação clássica da equipe. Daphne e eu iremos por aqui. Vocês 2 vão por ali. Típico. E você, Scooby, fique de guarda. Acontece que lá dentro o Cavaleiro Negro ganha vida. E aqui descobrimos que não foi o Fred que inventou o agora não. Agora não, Scooby, agora não. Ok, Velma, você pode ter dito isso primeiro, mas a sua frase nunca será tão icônica quanto a do Fred, ok? Fred? E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Enfim, o Scooby derruba a Velma perde os óculos pela primeira vez no desenho e quer uma curiosidade que provavelmente vai mudar sua vida? Bom, vou contar. Sabia que essa piada da Velma perdendo os óculos não foi originalmente programada para aparecer no show? Tudo isso começou porque a dubladora original da personagem também não enxergava bem. E na hora de ler e dublar o roteiro que estava escrito, ela disse a frase, meus óculos, não consigo ver sem eles. Então os roteiristas viram isso e pensaram, bom,
Tá aí uma frase foda. O que importa é que o Cavaleiro Negro tropeça na Velma e fica preso nessa armadilha. Então, como ela tá sem os óculos, ela vai dar o remédio do Salsicha pro vilão. A real é que essa cena nem é importante, eu só a mencionei porque em um frame a Velma tá sem os óculos e no frame seguinte ela já tá com os óculos na cara, sendo que nem teve tempo e nem ninguém deu pra ela. Sigo. A coisa é que o Cavaleiro começa a atacar a gangue, e aqui temos outra piada que se repete no desenho até hoje, que é aquela da turma distrair o vilão com alguma coisa totalmente aleatória, tipo todos os filmes do Scooby-Doo tem isso. Bom, por fim, Scooby e Salsicha derrotam sem querer o vilão com a ajuda de um helicóptero e descobrimos que o primeiro vilão a ser desmascarado pela equipe é o faxineiro do museu. O faxineiro? Sim, tinha que ser um faxineiro. O que ele queria era roubar as coisas originais, substituindo elas por cópias. Ou seja, ele teve que dar um sumiço no professor, porque o professor era o único que podia saber que as peças substituídas do museu eram cópias. Enfim, não é o melhor episódio da série, mas é o primeiro e é um clássico incontestável. Eu não mexeria em nada justamente porque é um clássico. E clássicos são clássicos. Por isso, seguimos com o episódio 2. História de hoje, uma pista para Scooby-Doo, versão brasileira, dublação Guanabara. Eu espero que esse vídeo não tenha 1 hora de duração, senão eu vou ter que dividir ele. Mas então, aqui o dia tá lindo, o clima ensolarado e a turma tá fazendo churrasquinho na praia. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse desenho é que mesmo em clima de festas, praias e etc, as cores ainda são bem escuras, sabe? Bom, na praia, a gangue é atacada por um fantasma chamado de Capitão Cutler. Então eles começam a investigar e vão pedir informações a esse homem que eu vou chamar de Tubarão. O Tubarão fala pra eles que o fantasma é real e afirma que o seu intuito é sumir com os barcos em noites de nevoeiro, porque foi em uma noite de nevoeiro que o mesmo foi morto quando colidiu em outro barco. Meio merda essa história, certo? Bom, acontece que não foi só eu que achei essa história estranha, mas a gangue do Scooby também. Em especial, o Salsicha, que arranja até um apelido pro cara. E não só pra esse cara, na verdade, durante essa série inteira o Scooby sai dando apelido pros outros. Eu achei muito esquisito esse Ebenezer Tubarão. Concordo com você, Velma. Ele tem uma cara de peixe boi, pessoal. Essa foi boa. Peraí, qual foi a graça? Logo após isso, eles se separam e acabam se encontrando com a viúva do Capitão Cutler, que é uma véia macumbeira. Macumbeira, eu nem sei se essa palavra é considerada ofensiva, mas ao longo do desenho essa palavra é dita muitas vezes. Enfim, depois eles saem e a Velma faz o Scooby entrar dentro de um barco em troca de... Você entraria se ganhasse um caramelo? Sim, um caramelo, pois biscoitos Scooby não existiam em 1969. O Scooby acaba encontrando lá dentro algas marinhas brilhosas, e essas algas têm o mesmo brilho da roupa do Capitão Cutler. Logo, o Capitão Cutler não é real, certo? Ele é Barcelona. Eu tava doido pra mandar essa piada. Mas enfim, ele não é real, certo? Certo, pois depois de uma cena de perseguição no fundo do mar, onde inclusive temos o erro de continuidade porque o cabelo do Salsicha muda de cor do nada, descobrimos que o culpado é... Não é ele. Então, quem é ele? Quem é ele? Eu também não sei quem é ele, mas agora eu sei. Bom, esse carinha é o próprio Capitão Cutler, que estava vivo e fazia tudo isso para roubar barcos, iates, etc, etc. Sigo. História de hoje, de Sururu no Castelo, versão brasileira, dublação Guanabara. De Sururu no Castelo. 4 jovens e um cachorro de Sururu no Castelo. Um pouco estranho o nome desse episódio aí. Enfim, Scooby e sua gangue estão passeando em um barco na praia, quando de repente batem em uma pedra e são obrigados a pedir ajuda em um castelo abandonado no meio do nada. Lá dentro a Daphne acaba caindo em uma armadilha, então a Velma pega o resto da galera e sai correndo. Inclusive dei muita risada quando vi isso. A coisa é que lá dentro as coisas começam a ganhar vida. Porém, depois de uma longa cena de investigações, perseguições e... tortura? Peraí, quê? O Fredão faz uma armadilha e descobrimos que o fantasma sem nome é na verdade um ex-mágico procurado em mais de 5 estados. Sigo. História de hoje, meta-se com a sua vida, versão brasileira, dublação Guanabara. Aqui a turma tá indo pra... Bom, não sei pra onde eles estão indo, mas se perdem e acabam indo parar na Cidade do Ouro, mais conhecida como a Cidade Fantasma. Como já tá muito tarde, a gangue do Scooby decide ficar hospedada em um hotel.
E lá conhecemos o Hank, o capataz do hotel, e o Louis. Eu acabei de inventar esse nome. Lá a galera acha o lugar muito bonito e se pergunta por que aquela cidade é tão vazia. E o Hank fala que é por causa do Mineiro de 49, que há anos assombra aquela cidade e só vai sair de lá quando não restar mais nem um pingo de ouro nela. Isso é verdade. E à noite a gente ouve a mina gemendo. Sim, à noite a gente ouve a mina gemendo. Tenso. A gangue do Scooby então vai investigar a mina, porque a mina tá gemendo muito. Porém lá, eles acabam se encontrando com o próprio Mineiro de 49. Logo a perseguição começa, e esse episódio tem diversos momentos engraçados, como o Fred assustando o Salsicha Scooby pintado de farinha, o Fred virando a cabeça em 180 graus, muita gente diz que isso é um erro da animação, mas se for um erro é um erro bem engraçado, e enfim, no final descobrimos que o Mineiro de 49 é o Hank, que aterrorizava a cidade para tentar ficar com as riquezas de lá. Sigo. História de hoje, Isca para Ladrão, versão brasileira, dublação Guanabara. Várias coisas me chamam a atenção nesse episódio, e a primeira é que aqui é a primeira vez em que o ambiente não aparece escuro. E a segunda é que aqui vemos pela primeira vez que o Scooby não é um cachorro castrado. É hoje. Não, hoje não tem, porque a cadela que o Scooby estava dando em cima é sequestrada. E então, a gangue do Scooby tem outro mistério nas mãos. A coisa é que os cachorros que estão sendo sequestrados são os cachorros que participariam da exposição de cães. E esse homem, que eu vou chamar de Paul, diz que como roubaram o cachorro dele, o favorito para ganhar a exposição agora é um tal de Bob. Logo, acredito eu que esse Bob é o vilão e está roubando o cachorro dos outros para ganhar o prêmio, certo? Veremos. O que importa é que a turma decide dar um trato no Scooby e decide inscrever ele na exposição para ver se assim o bandido também se interessa em roubá-lo e logo seja capturado. O problema é que o Salsicha é um bananão, então o sequestrador rouba o Scooby e agora a gangue terá que fazer de tudo para encontrá-lo. Bom, logo a turma vai ao resgate e depois de uma cena de ação que eu achei muito boa em cima de um trilho de trem, Scooby agora está de volta. A turma então decide ir de vez atrás do ladrão de cachorros. E depois de mais uma longa cena de perseguição, descobrimos que o vilão é o Paul, que fazia tudo isso para ganhar a exposição. O que será que estavam dando de prêmio nessa parada? Enfim, sigo. História de hoje, Que Macumba é essa? Versão brasileira, dublação Guanabara. Aqui a gangue tá indo passar o fim de semana na casa de uma tal de Sharon. O problema é que lá, a Sharon e o seu pai diz que tem ouvido uns ruídos esquisitos na mansão. E o pior de tudo é que o tio dela sumiu. Ou seja, parece que temos outro mistério nas mãos. Logo a galera vai procurar pelo tio Stuart Little, que acaba sendo encontrado, mas ficou velho. Sim, ficou velho do nada, porque ele diz que ouviu uma voz, seguiu essa voz e acabou se encontrando com um fantasma que disse que se a família do tio da Sharon não desse a fortuna da família pra ele, todo mundo iria ficar velho que nem o tio Stuart. O engraçado é que ninguém contesta essa história em momento algum. O cara parece velho e foda-se. A coisa é que depois de um tempo o fantasma sequestra também a Sharon. E então, a Mistério S.A. começa a sua investigação. Logo o Fredão faz uma armadilha. E apesar de que em todos os episódios anteriores as armadilhas meio que falharam e os fantasmas acabaram sendo capturados sem querer, nesse ela dá certo e descobrimos que o vilão era nada menos nada mais do que o tio Stuart Little, que fez tudo isso porque queria voltar a ser um rato. Não, na verdade ele usou maquiagem pra ficar velho e fez tudo isso porque queria o dinheiro da família. Sigo. História de hoje, Não Macaqueie o Macaco, versão brasileira, dublação Guanabara. Aqui a turma vai visitar um set de filmagens onde o tio da Daphne está trabalhando como diretor em um novo filme de terror. E ao longo de diversos filmes do Scooby-Doo, sim, eu acabei de notar que a família da Daphne é a maior família do mundo. Lá ele fala pra gangue sobre uma tal lenda do verdadeiro Homem Macaco, que os criadores de Scooby-Doo já disseram que é baseado no próprio King Kong. Meu amigo, se Scooby-Doo é antigo, King Kong é mais ainda, você não tem noção. Bom, as gravações começam e o diretor diz que tem um homem que vai interpretar um macaco gigante. Um homem que vai interpretar o Homem Macaco. Porém, o homem não aparece e quem aparece é o próprio macaco gigante, que tenta arruinar com tudo aquilo, mas acaba levando um apavoro do Scooby. Sim, o Scooby literalmente dá uma surra no macaco. A equipe então depois disso decide procurar pelo Homem Macaco falso.
que diz que estava vestindo sua fantasia quando foi atacado pelo Homem Macaco verdadeiro. Nada suspeito você, amigo. A coisa é que em seguida começam as investigações. E depois do Scooby dar outro apavoro no Homem Macaco, descobrimos que o Homem Macaco falso é o Homem Macaco verdadeiro, que queria sabotar o filme porque não ganhou o papel principal. Nada suspeito. Seguimos. História de hoje, Aventura no Parque, versão brasileira, dublação Guanabara. É, mais conhecido como o único episódio da série em que não temos um vilão fantasiado. Aqui a gangue do Scooby tá na paz, quando de repente, um parque que ainda não foi inaugurado acende sozinho e todos decidem invadir o parque para ver o que é que tá acontecendo. Porque... Não é invasão se a porta da frente tá escancarada. Sim, é por isso. Lá no parque a gangue do Scooby começa a brincar e comer de graça, porque o desenho é deles e só eles podem cometer crimes. Explorando o lugar, a turma se depara com um estranho robô. Logo, tem algo errado naquele parque. A equipe em seguida vai conversar com os zeladores do local, que dizem que não sabem de nada, mas em momento algum contestam o fato de que a turma do Scooby invadiu o lugar. Como ninguém tá nem aí, a equipe decide investigar as coisas, o que pra mim não faz tanto sentido. Primeiro porque eles invadiram a propriedade privada, e segundo porque o robô não estava fazendo nada de mal. O que importa é que a gangue não quer saber. Então eles iniciam uma caçada atrás do robô, e depois de algumas investigações que é isso aí, salsicha? Descobrimos que o robô é realmente um robô chamado Charles. Charles, o robô, que foi criado para auxiliar e operar as máquinas do parque. Mas o que aconteceu? O seu robô estava danificando o parque. Não, na verdade foi por culpa de vocês que o robô estava danificando o parque. De algum modo ele saiu de controle, mas podemos pará-lo se vocês me ajudarem. Aliás, por que tu não disse logo que o robô era teu ao invés de ficar escondendo dos fofoqueiros e da gangue do Scooby? Não é como se tu ou o robô tivesse cometendo um crime, cara. Enfim, por fim descobrimos que foi a zeladora mulher que descontrolou o robô porque ela não queria que um robô trabalhasse em um lugar cheio de crianças e Charles é finalmente consertado. Sigo. História de hoje, Nos Bastidores, versão brasileira, dublação Guanabara. Aqui Scooby e Salsicha estão na rua, quando de repente um homem muito suspeito deixa cair do carro uma caixa de violino. E nessa caixa de violino tem um monte de dinheiro. O problema é que enquanto o Salsicha tá ligando pra turma pra avisar sobre esse dinheiro, o dono faz uma cadela distrair o Scooby e, leva o dinheiro de volta. Mas que mal tem isso aí, craque? Bom, pra mim, nenhum. Mas pra gangue do Scooby tem. Então eles se juntam e vão atrás do dinheiro de novo. Investigando, eles se dão conta de que o dinheiro foi parar em um circo. E para entrar lá dentro, eles vão tentar fazer com que o Scooby se torne parte do espetáculo. É, ele tem muito talento. Mostra ele, Scooby-Doo. Scooby, tu é o único cachorro daí que sabe falar, então para de dançar e fala, cara. Bom, o Scooby não fala. Logo, o ventríloco diz que ele não vai poder participar do show, porque o show é só para bonecos. A coisa é que, ao ir embora, a turma acha uma nota de $20 na casa do ventríloco. E essa nota é igual às que tinha na caixa de violino. A única diferença é que essa é verdadeira e as outras eram falsas. Ui. Enfim, lembra que no primeiro episódio o Scooby era um ladrão? Então, finalmente descobrimos que o que ele aprendeu a ser assim. Porque sabe a nota de $20? Já era, a gangue do Scooby roubou. Como a gangue do Scooby continua achando que o ventríloco é suspeito, eles invadem a casa do velho e depois de outra longa investigação, descobrimos que o ventríloco é um boneco de ventríloco. Duvido que vocês adivinhariam essa. Mas espera aí, craque, então quem é o vilão? Bom, é esse cara que acaba sendo pego pelo Scooby. Mas quem é esse cara? Bom, é o próprio ventríloco. Ou seja, tinha ele e outro boneco dele mesmo. As várias faces de mim. Sigo. História de hoje, Confusão na Elevação, versão brasileira, dublação Guanabara. Aqui conhecemos esses dois caras que trabalham em um circo. Um cara e meio, na verdade. Esses dois acabam entrando em um acidente. E aí então, como a equipe do Scooby tá por perto, decide ajudá-los. A coisa é que isso não foi um acidente. Na verdade, sabotaram a bike dos caras. Logo, parece que temos um novo mistério nas mãos. No circo, a turma conhece o dono do lugar. Esse cara aqui que eu vou chamar de Panetone, porque pelo que eu me lembro o nome dele é esse mesmo. Panetone diz que o circo é assombrado por um palhaço fantasma. E o grande problema aqui é que quando a turma tá indo embora, porque essa é a primeira vez que eles não se interessam de cara por um mistério, eles se dão conta de que o Scooby sumiu. E o Scooby foi parar, adivinha aonde? Sim, com o palhaço,
que hipnotiza ele e faz com que o Scooby vire um cachorro de circo. Inclusive, um dos grandes pontos positivos desse episódio é o lance da hipnose. Bom, a Velma vai tentar tirar o Scooby da corda bamba. E peraí, ela tá segurando no vento ou é impressão minha? Na verdade ela tá segurando no vento mesmo. O que importa é que eles conseguem tirar o Scooby do transe. Mas depois, quem entra no transe é a Daphne, que depois de ser molhada por um elefante amando do Scooby, volta ao normal também. Depois disso, a turma se reúne e decide caçar o palhaço. E uma coisa que eu não mencionei é que em vários episódios a turma tenta usar o Scooby de isca e ele fala que machucou a pata. Eu torci o meu tornozelo. Oh, machucou a patinha. É por isso que eu amo esse live action. Quem é fã de Scooby-Doo e não gostar disso é um criminoso. Enfim, depois de um sanduíche, Salsicha e Scooby aceitam atrair o palhaço. Porém, o palhaço consegue fazer com que o Salsicha entre em transe também. Aliás, uma coisa que me chama a atenção aqui é que o Salsicha hipnotizado vai domar um leão e o chama de Simba. E Simba é o nome do leão de Rei Leão. Bom, o que importa é que o Scooby tira o Salsicha do transe e os dois conseguem fazer com que o palhaço caia na sua própria hipnose. Mas e aí, craque, quem é o palhaço? O palhaço é um hipnotizador que foi pego roubando não sei que foi mandado pra fora. É um hipnotizador que foi pego roubando não sei que foi mandado pra fora. Então, já sabe, né? Ele queria a vingança. Então, por que ele sequestrou o Scooby no começo do episódio? Bom, essa é uma pergunta que jamais obteremos a resposta, entendeu? Sigo. História de hoje, Os Fantasmas Galopantes, versão brasileira, dublação Guanabara. Nada mais nada menos do que o primeiro episódio que a frase "Eu teria me dado bem se não fosse vocês" é dita. Aqui Scooby e Salsicha estão indo investigar o castelo do Frank quando de repente param na estrada onde uma cigana diz pra eles não irem até o castelo. Pro castelo não. O zelador fugiu de lá apavorado hoje. Eu lhes aviso. Vocês encontrarão seu fim se forem pra lá. Ahá! Você quer que eu vá ao castelo. Ouviu o que eu disse? Mas você é do mal e sabe que eu faria o oposto do que dissesse. Bom, a gangue do Scooby não quer saber de nada. Então, partem pro castelo. Na entrada, esse Drácula falsificado diz novamente pra eles não entrarem. Porém, a Daphne cai lá dentro e aí todos são obrigados a entrar para resgatá-la. O ponto forte desse episódio são os vilões, porque não tem só um, e sim 3. Um Drácula, um Frankenstein e um lobisomem. Então, a turma tenta escapar dos 3. Os cenários aqui também são muito bons. Tem uma cena em que no meio da correria a Velma perde os óculos e acaba indo parar em uma sala de tortura. Sim, em um desenho de crianças. Tem também Salsicha e Scooby em um laboratório bizarro, mexendo nos componentes químicos de lá. E, enfim, é um show de episódio. No final descobrimos que o culpado é a cigana, que na verdade é um cigano, que na verdade é um mestre em disfarce procurado em 7 estados. Sim, e eu teria conseguido sair com elas se não fossem essas crianças idiotas e seu cachorro. Obrigado por popularizar a frase, amigo. Sigo. História de hoje, Scooby-Doo e a Múmia, versão brasileira, dublação Guanabara. Bom, Scooby e sua turma decidem ajudar um professor no departamento de antropologia. Ajudar a carregar essa múmia de mais de 3.000 anos para... não sei, para algum lugar. O problema é que esse cidadão nada suspeito, chamado Dr. Najib, diz que existe uma lenda que diz que se a múmia for retirada do local, ela vai ganhar vida e transformará o responsável por removê-la de sua tumba em pedra. A coisa é que o professor manda a galera ir na rua comprar sanduíches, mas quando eles voltam, a múmia sumiu e o professor virou pedra. Logo a gangue começa a procurar pela múmia. E quando eles acham a múmia, começam a fugir da múmia. O que a múmia quer é uma moeda antiga que tá com o Salsicha. E o Salsicha manda o Scooby pegar a múmia. Pegue ele, Scooby. Oh, machucou a patinha. Mas nem mesmo por um caramelo. E eu acabei de perceber que o nome original é realmente Biscoitos Scooby. Então eu não sei porque a galera dublou como caramelos. Enfim, Scooby tenta dar porrada na múmia, mas a múmia nem sente. E então, o Scooby prega a múmia no chão, ela se solta e acaba saindo fora. Logo, a Velma pega um pedaço do pano da múmia para estudar aquilo e descobre que aquele pano não tem 3.000 anos. Porém, entretanto, todavia, além do professor ter virado pedra, a múmia também transforma o Dr. Najib e o Scooby. E o mais legal aqui é ver o sofrimento do Salsicha.
Não que eu goste de ver o sofrimento do Salsicha, mas assim, foda-se, quem entendeu, entendeu. Eu quis dizer que o sentimento de amizade deles é forte, tá ligado? Mesmo aqui. A coisa é que quem aparece pra chorar no túmulo do Scooby é o próprio Scooby, e eu ri muito disso. Mas o que importa é que tudo isso é falso, certo? Certo, porque depois de uma longa cena de perseguição... E, peraí, cadê o braço do Salsicha? O Scooby derrota a múmia e descobrimos que se trata do nada suspeito Dr. Najib, que queria roubar. É isso que a maioria deles sempre querem. Sigo. História de hoje, Feitiço contra o Feiticeiro, versão brasileira, dublação Guanabara. Feiti. Bom, aqui a gangue do Scooby tá indo pescar. E o lugar que eles escolhem pra pescar é bem agradável, né? Enfim, no meio do caminho eles se perdem e acabam pedindo ajuda a esse homem. Mas esse homem é um zumbi, pô. Logo a turma pisa no acelerador e vai pedir informações pra esse outro homem, que afirma que o zumbi é real e que o mesmo é controlado por uma... feiticeira. Sim, uma feiticeira que lhe deu vida através de macumba. A turma da Mistério S.A. até que poderia ir embora. Mas não, parece que agora eles têm um novo mistério nas mãos. A galera então vai pro pântano atrás da bruxa e do zumbi. E mano, olha como essa ambientação é linda. E isso foi há o quê? Há mais de 50 anos atrás. A coisa é que a gangue encontra a bruxa. Mas a bruxa faz um feitiço que faz com que a Daphne suma. Então a turma embarca atrás da Daphne e até a encontram. Porém, entretanto, todavia, são atacados pela feiticeira e seu amigo zumbi, que depois de umas loucas e horripilantes cenas de perseguição, acabam capturando os monstros e descobrimos que são Zeb e Zack, os caras que a turma pediu informações no começo, que queriam adivinha o quê? Dinheiro. Sigo. História de hoje, o Navio Fantasma, versão brasileira, dublação Guanabara. O Navio Fantasma. Sabia que esse tal Navio Fantasma é trazido de volta à vida no segundo live action do Scooby-Doo? Enfim, o Scooby e sua turma estão na paz, quando de repente leem a notícia de que tem navios cargueiros sendo assaltados, e quem está roubando é o fantasma do pirata Barba Vermelha. Logo a turma vai falar com o Sr. Magnus, dono das cargas, que diz que o pirata Barba Vermelha foi preso e morto há mais de 300 anos atrás, e que quem o entregou à polícia foram os ancestrais do Sr. Magnus, ou seja, agora o fantasma voltou e quer vingança. A Mistério S.A. então embarca atrás do fantasma, e quando encontra o fantasma, começam a fugir do fantasma, que quebra no meio o barco deles, os obrigando a se refugiar no próprio navio fantasma. Lá dentro, várias coisas estranhas acontecem, mas o que importa é que o pirata captura a Salsicha e Scooby diz: eu vou arrancar a cabeça de vocês, porque vocês são inúteis e não sabem fazer nada. Mas aí a dupla diz: não pô, a gente sabe cozinhar. E então começam a cozinhar. A coisa é que os dois colocam sabão, teias de aranha e um monte de besteiras na comida. Logo, não servem pra isso. Então quando o fantasma vai matar eles, eles saem correndo. O problema é que enquanto os dois estão soltos, Fred, Velma e Daphne estão presos. Mas o Fredão consegue soltar a galera, se junta ao resto da galera, acham uma passagem secreta dentro de uma caverna, brigam com uma espada flutuante, derrotam os capangas do Barba Vermelha e por fim o próprio Barba Vermelha, que era adivinha quem? Sim, o próprio Sr. Magnus, que não tinha nada daquela coisa de família de 300 anos atrás que blá 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 blá. O que ele queria era roubar os seus próprios produtos para vender e ganhar dinheiro. O que tecnicamente falando não faz sentido algum, porque ele vai roubar dele para vender para ele. Ou seja, o lucro vai ser exatamente a mesma coisa de que se ele tivesse vendendo sem roubar. Ou seja, parabéns, Sr. Magnus, você é o vilão mais genial que a gangue do Scooby já teve. Sigo. História de hoje, o Fantasma Espacial, versão brasileira, dublação Guanabara. Bom, aqui a turma tá andando na máquina mistério, fazendo aquela boquinha, quando de repente a gasolina acaba e eles vão pedir ajuda a esse nada simpático senhor que diz que não quer falar com ninguém porque já tá cheio de responder perguntas sobre a coisa. Mas que coisa? A coisa que esse senhor está se referindo é um disco voador, um alien, sei lá. Enfim, o que importa é que a Mistério S.A. tem um novo mistério nas mãos. Seguindo as pegadas, eles logo encontram o alien, que depois de uma longa cena de perseguição, acaba sendo desmascarado. E quem é esse homem? É o vizinho do velho não simpático. Sigo. História de hoje, Uma Noite de Medo Não Acaba Cedo, versão brasileira, dublação Guanabara. Mais conhecido como o melhor episódio de Scooby-Doo Cadê Você?
Mas quem disse isso, craque? Tu? Não, o IMDb, pois lá esse é o episódio com a nota mais alta. E além disso, esse episódio foi lançado há mais de 50 anos atrás. E 50 anos depois, Sam e Dean de Supernatural foram teletransportados justamente pra cá naquele episódio crossover. Crossover é esse que muita gente me pede pra fazer vídeos, mas não vai rolar. Porque o meu intuito é assisti-lo em live e colocar os melhores momentos em um canal secundário. Canal secundário que eu tô estreando agora. Link na descrição e no comentário fixado. Aliás, quer saber onde vão rolar as lives? Me segue lá no Instagram que eu te conto. Enfim, um coronel meio estranho morreu. E como o Scooby salvou esse coronel uma vez, o coronel lembrou do cachorro e deixou parte de sua fortuna para ele. Com a condição, é claro, de que o Scooby passe a noite em um castelo assombrado. Chegando no castelo esse que tem uma ótima atmosfera, a atmosfera desse episódio como um todo é muito boa, descobrimos que a fortuna, além do Scooby, será dividida por esses 4 familiares do coronel. Ou seja, é 1 milhão para cada pessoa. E o advogado falecido do coronel fala que quem sair do castelo antes do horário determinado não vai ganhar coisa nenhuma. Ou seja, boa sorte, meu amigo. Logo as coisas lá dentro começam a ficar esquisitas, pois o Scooby começa a ser apavorado por um fantasma. E meu amigo, nesse episódio dá pra ver nos olhos do Scooby que ele tá tremendo na base. Bom, Salsicha e Fred não acreditam no Scooby e todos voltam a dormir. Porém, entretanto, todavia, o fantasma começa a apavorar outros membros do castelo, fazendo com que saiam de lá um por um, sobrando no final apenas Scooby e sua gangue do bem. Logo eles começam a investigar as coisas e acabam achando uma entrada secreta que os levam até um lugar cheio de catacumbas e caixões. Caixões esses que tem dentro os familiares do coronel e o que está vazio tem a forma de um cachorro. Ou seja, Scooby, você é o próximo. Nesse momento o Dog Alemão fica paralisado de medo. Mas com a ajuda dos outros integrantes da turma, ele foge, começam as investigações e por fim o Fredão faz uma armadilha, que falha, mas sem querer, o Scooby e o Salsicha conseguem desmascarar os vilões, que são o advogado e o amigo do advogado, que queriam fazer com que todo mundo saísse do castelo para ficar sozinho com a herança do velho. E no final, quem fica com a herança do velho é o próprio Scooby, mas uma herança sem valor, pois o dinheiro era velho demais. Sigo. História de hoje, o Fantasma da Neve, versão brasileira, dublação Guanabara. Neve, finalmente um episódio na neve. Bom, Scooby e sua turma vão passar o final de semana esquiando, então são obrigados a meio que acampar nesse hotel, onde conhecemos 2 homens esquisitos, um que eu vou chamar de 1 e outro que eu vou chamar de 2. O 1 fala que é bom a turma fechar as janelas e as portas quando forem dormir, senão o fantasma da neve irá pegá-los. Logo o fantasma da neve aparece, então parece que temos um novo mistério nas mãos. Investigando, a turma chega até essa caverna esquisita cheia de coisas orientais. Que caverna estranha! É, parece que foi mobiliada na China antiga, né? Essas coisas não são da China, Salsicha, são do Tibete. É, mas o Tibete fica na China, ou seja, tu tá errada. Nessa caverna conhecemos esse chinês que diz que é a ele que o Fantasma da Neve procura. Porque há muitos e muitos anos atrás, o monstro tentou pegar o chinês e acabou quebrando a cara. Ou seja, ele quer vingança. Mesmo que na teoria, ele mesmo tenha sido culpado por isso. Logo a galera sai novamente para investigar. E depois de uma cena de quase morte da Velma, que é salva pelo Scooby, uma cena em que o Scooby sem querer quase assassina o Salsicha, e uma cena de rolagem na neve, porque claro, se existe episódio na neve, tem que existir bola de neve, descobrimos que o Fantasma da Neve é o 1 e o 2, que queriam roubar/contrabandear diamantes. Sigo. Onde está o monstro? Versão brasileira, dublação Guanabara. Aqui a Mistério S.A. tá voltando pra casa, se é que eles realmente têm casa, quando encontram dentro da van um fantasma. O fantasma do Sr. Hyde, que é um fantasma que rouba diamantes e estava se escondendo lá dentro. Por que um fantasma precisa roubar diamantes? Bom, isso eu não sei. A coisa é que o fantasma sai correndo e a turma vai atrás. Então, eles caem em um buraco e acabam conhecendo o Sr. Jekyll, que diz que não sabe se ele é o vilão, porque às vezes ele tem uns apagões e, enfim. A gangue do Scooby então começa a investigar o local, e depois de uma longa cena de perseguição e investigação, dessa vez com uma música de fundo pela primeira vez na história do desenho,
A turma espanta o fantasma, vestida de fantasma, faz com que ele caia em uma armadilha e no final descobrimos que o vilão é o próprio Sr. Jekyll. Sigo. O Mistério da Máscara, versão brasileira, dublação Guanabara. Nesse episódio, a Daphne compra uma máscara dourada. Porém, esses dois mascarados misteriosos querem a máscara da Daphne. Os integrantes da gangue do Scooby são o tipo de pessoas que reagem a assaltos. Então, eles distraem os inimigos e saem correndo. Logo, eles vão atrás do Sr. Fong para perguntar qual é o segredo daquela máscara. E como eu já tô com preguiça de falar, aí vai a explicação. A máscara dourada foi roubada há muitos séculos da cripta do grande senhor da guerra Zentuo. Agora o fantasma dele voltou para buscar a máscara. O Sr. Fong diz que enquanto eles estiverem com a máscara, eles estarão correndo perigo. E o que pessoas normais fariam nesse momento, entregariam a máscara, já que ela não vale nada. Mas o que a gangue do Scooby faz? Continuam fugindo com a máscara. Logo os vilões capturam a Daphne e a máscara. Então a turma vai ao resgate, mas acabam caindo em uma armadilha. Os únicos que não caíram foram Salsicha e Scooby. Então, aqui temos um monte de cenas legais dos dois, como o Scooby fingindo que é um rato para não entrar em um lugar assustador, o Salsicha montado no Scooby como se o Scooby fosse uma moto e etc. O que importa é que depois de um tempo, Salsicha e Scooby sem querer libertam o resto da galera da armadilha, o Fredão faz uma armadilha e descobrimos que o vilão é o Sr. Fong, que queria a máscara porque ela tinha uma informação importante para ser usada no seu contrabando de máscaras, joias e etc. Sigo. Ah, mas antes vale a pena mencionar que esse é o primeiro episódio em que a galera para de dizer a palavra caramelo e começam finalmente a chamar os biscoitos de biscoitos. Olha aqui, pessoal, por acaso eu tenho um biscoitinho aqui comigo guardado pra vocês. E agora, sigo. O Homem das Cavernas, versão brasileira, dublação Guanabara. O Homem das Cavernas. Isso aqui é o crossover com o Capitão Caverna? Não, não é. Bom, aqui a Mistério S.A. tá dançando na praia e pescando. Porque sim, esses são os passatempos favoritos deles. A coisa vai pra frente mesmo quando sem querer o Salsicha acaba pescando o Homem das Cavernas congelado. Então, a turma o leva para os cientistas. O problema é que alguém descongela o bicho e o traz de volta à vida. Então, começam as perseguições e blá 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 blá. Eu não gosto muito desse episódio. Por fim, descobrimos que o Homem das Cavernas é um dos cientistas. E o Homem das Cavernas verdadeiro foi realmente perdido no mar. Mas por que o cientista fez isso? Foi porque ele queria roubar a invenção do outro cientista. Confuso? Sim. Compreensível? Sim. Sigo. De arrepiar os cabelos, versão brasileira, dublação Guanabara. Bom, aqui a turma tá indo pra algum lugar, quando de repente encontram na estrada um guarda de banco que foi atacado por um monstro. Logo eles levam o guarda pra casa desse homem, o presidente do banco, que diz que vai cuidar do guarda. A coisa é que a gangue, ao invés de investigar, como sempre fazem, vão para uma festa dançar. E nessa festa são atacados pelo monstro que atacou o guarda. Monstro esse que é bem memorável, se eu não me engano ele é um dos vilões de O Que Há de Novo Scooby-Doo também. Enfim, no meio da correria o Scooby se finge de galinha para tentar despistar o monstro. E uma coisa que eu achei bem engraçada nesse episódio é quando o Pintinho nasce e pensa que o Scooby é a mãe dele. Você? Eu? Isso é bom, agora ele pensa que é cachorro. Salsicha, Scooby, um pinto que late e o resto da turma então começam a investigar o mistério e se encontra com esse velho mendigo que diz que é um eremita da montanha. Vocês não podem ir agora. Não é sempre que eu recebo visitas. Eu entendo por quê. O que vocês acham? Ele não parece ser um monstro? É, ele é pior. Ok, eu ri muito disso quando eu tava assistindo ao episódio. Logo a gangue foge do velho doido e lá fora é novamente atacada pelo monstro, que depois de outra correria insana, que inclusive já foi referenciada em Scooby-Doo Mistério S.A., que inclusive já tem um vídeo sobre aqui nesse canal, o Scooby captura um monstro e descobrimos que se trata do presidente do banco, que roubava o dinheiro de lá, que se vestia de monstro para todo mundo achar que foi o monstro. Aliás, se você não viu o vídeo sobre o iceberg de Scooby-Doo, eu também te recomendo muito, porque lá eu falo algumas coisas a mais relacionadas a essa série. E aliás, também é muito triste saber que o Scooby não fica sob a posse do Pinto. Adeus, Pinto, eu sempre me lembrarei de você por ser um pinto que late. Sigo. Uma Casa Mal Assombrada, versão brasileira, dublação Guanabara.
Aqui a turma tá indo pra um festival de música quando se perdem, porque eles sempre se perdem, e vão pedir ajuda a esse homem chamado Chan, que conta a eles o caminho, mas os manda tomar cuidado com o homem sem cabeça. O problema é que no caminho a máquina mistério quebra, e aí eles são obrigados a entrar nessa mansão para procurar por água. Lá dentro a mansão começa a mover coisas e etc. E ao invés de sair de dentro da casa dos outros, Scooby e sua gangue continuam blisbilhotando quando são atacados pelo fantasma sem cabeça, que assusta a turma. Sim, assusta, pois diferente de todos os vilões anteriores, esse daqui não estava cometendo crime algum, e só queria afastar os invasores para proteger a fortuna da família. Sigo. O ídolo do terror. Versão brasileira dublação Guanabara. Bom, é férias, é paz, a Mistério S.A. tá no Havaí porque um tal Sr. Sims levou eles pra lá, mas pra essa galera não existe férias, pois um feiticeiro esquisito aparece por lá e diz que eles estão em perigo, pois estão em uma área proibida e blá blá blá. Depois dessa aparição do feiticeiro, Scooby e um tal Sr. Sims sumiram, mas o Scooby aparece e o Sr. Sims não, então bora lá procurar por ele. Logo eles são atacados pelo feiticeiro, e a cena em que a turma se disfarça nesse episódio é muito legal. Eu sou Tarzan e essa aqui é Jane. Eu, Jane. E ele é Chita, macaca. O que importa é que depois de umas longas cenas de perseguições, que inclusive nesse episódio nem são tão legais, descobrimos que o vilão é o próprio Sr. Sims, que queria roubar pérolas no Havaí. Então por que ele levou a gangue do Scooby pro Havaí? Essa é uma pergunta que jamais obteremos a resposta, entendeu? Sigo. Quem é que está com medo aí? Aqui a turma tá acampando, assando aquele famoso linguição, quando de repente tem um acampamento invadido por um lobisomem. Logo, vamos investigar isso aí. Investigando, eles acham o lobisomem. E quando acham o lobisomem, fogem do lobisomem, porque esse é o ciclo natural dessa galera. Enfim, começam as perseguições e depois de uma cena em que Salsicha e Scooby deixam o vilão careca, a equipe captura o monstro e descobrimos que ele se trata de um homem que assustava os outros para ninguém ver os contrabandos que ele fazia. Até porque, claro, o monstro não existe, os verdadeiros monstros são as pessoas. Sigo. Com fantasma não se brinca. Com fantasma não se brinca, nada mais nada menos do que o último episódio do Scooby-Doo clássico. Bom, a galera do bem tá dançando em uma emissora de rádio, tudo na paz, quando de repente são atacados por um monstro de cera, que aparece e depois some. A Velma pensa que isso é um golpe de publicidade, mas um dos donos da emissora diz que não. Logo, parece que temos um novo mistério nas mãos. Como eu disse antes, esse episódio não tem nada de especial, apesar de ser o último. E as coisas que mais me chamam a atenção nele foi a Daphne segurando no braço do Fred, a Daphne no braço do Fred, e enfim, eu amo esse casal. A coisa é que a turma investiga, corre e no final descobrem que o vilão é o gerente da emissora de rádio, que roubou o dinheiro da emissora e se disfarçou de monstro pra fugir. É, amigo, você até poderia ter se dado bem, se não fosse, é claro, esses jovens encheridos e esse cachorro burro. Enfim, na década de 70, Scooby-Doo Cadê Você fez um sucesso tão grande que a Hanna-Barbera tentou meio que copiar a fórmula de sucesso e fez mais uma porrada de desenhos no mesmo estilo, como Fantasminha Legal, Tubarão, que eu também já assisti muito, e etc. Obviamente nenhum fez o mesmo sucesso, porque o que a galera queria era Scooby-Doo. E foi aí que apenas um ano depois, tudo foi renovado com a série Os Novos Filmes do Scooby-Doo, com episódios agora de quase 1 hora de duração. E se você não sabe, esses têm 20, e esse novo tem 1 hora, no qual os nossos heróis se encontravam com a família Addams, o Batman e etc. São filmes de 1 hora, que eu espero falar sobre todos eles no futuro, porque por hoje, chega! Eu já tô sem voz. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Nós somos um guerreiro. Nós somos a gangue do Scooby. Fé. Bom, me segue no Instagram, se inscreve no meu canal secundário, garanto que você vai curtir. Se você não curtir, eu também não ligo. E até a semana que vem. Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou, hã? Parece uma instalação para algum tipo de lavagem cerebral.